Ei, pessoal! E aí, sejam bem-vindos a mais um lindo e maravilhoso episódio desse lindo podcast. Eu tô dando risada porque eu já tentei começar esse podcast há muitas vezes, já muitas vezes. Eu tenho uma pequena cola aqui que eu escrevi, inclusive, quando eu tava no trabalho, porque me deu, assim, uma ideia de episódio. E eu vou ler uns tópicos aqui. Gente, sinceramente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Parece muito, 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 muito mesmo. Que todas as vezes que eu aperto o botão de play, pode ser em qualquer lugar. Posso estar fazendo qualquer coisa. Mas quando é pra, tipo, meio que ter um início, meio e fim, eu dou uma travada e a minha dicção, que já não é aquelas coisas, ela vai pro espaço. Parece que eu desaprendi a falar. Mas enfim. No último episódio, o meu microfone, o meu áudio ficou um pouco esquisito. Eu não sei, vou dar mais uma chance pra ele. Esse daqui é o Holy Land. Eu pedi ele há muito tempo. Acho que eu não cheguei a usar tantas vezes assim, não. Mas eu acho que eu consegui configurar dessa vez. Não sei, vamos ver. Mas enfim, vou dar uma chance. Se não der certo, aí eu vou me desfazer dele. Mas se der certo, eu vou continuar. É, Eu também me dei conta que eu simplesmente tenho que pegar o telefone e começar a gravar. Porque eu tenho duas outras câmeras. Não, tenho três câmeras. Uma delas eu comprei justamente para gravar vídeos assim parados. Outras duas que eu tenho eu peguei para poder fazer vlogs. Só que faço vlog não com muita frequência. E eu também parei realmente de gravar. E aí dá uma pena. E para você gravar com essas câmeras você precisa ter mais, no caso, a câmera grande e a parada, você precisa botar um monte de cabo, botar um monte de bugiganga. Eu falei, não, vou tentar com o celular, com o microfone, vamos ver no que vai dar. E é isso. Cara, o último episódio foi bem esquisito, porque foi sobre o rolê de CLT que aconteceu comigo, né? A briga lá com aquela menina. E deixa eu contar pra vocês, a nova. Tá todo mundo se despedindo. Todo mundo se despedindo do emprego. Tá todo mundo saindo. Tipo, as pessoas antigas que conhecem a empresa, por exemplo, há muito tempo ainda tá lá. Mas as boas pessoas, as pessoas que trabalham, sabe? Não fica muito de lenga-lenga, elas estão saindo. E é muito esquisito. É muito engraçado também, porque eles estão começando a ficar sem gente. Hoje, inclusive, são 18h50. Eu saí do trabalho às 4 horas da tarde. Isso é um marco nesse ano que eu tô lá. Porque eu nunca saí cedo. Na real, eu já saí 3 vezes cedo, mas não cedo, cedo, sabe? Tipo, não 4 horas da tarde como hoje. É, Semana passada, ou foi semana retrasada, eu saí às 5 da tarde. Mas geralmente eu saio às 7 da noite. Tipo, não 7 da noite, 7h15, 7h30. E aí eu chego em casa muito tarde. Hoje ainda tá cedo. Ainda tá cedo. E eu falei, por que não gravar, né? Um episódio com esse insight que eu tive aqui nesse papel nojento. Mas enfim, eu anotei algumas coisas aqui. E vamos ver se a gente consegue desenvolver, né, menina? Porque toda vez que eu consigo começar a gravar, parece que os insights da minha cabeça saem. É, eu trabalho num CLT, numa loja. E essa loja, ela vende várias outras marcas. Não são marcas de grifes, porque eu acho que marca de grife é uma palavra muito, né? É grifado, tipo Gucci, essas coisas. Não, são marcas tipo Lacoste, sei lá, Valentino, Guess. é, Enfim, essas marcas que são meio que de grife, vamos dizer que, porém são mais acessíveis. Inclusive, a gente tem uma marca que chama Favela. Tipo, tem roupa que chama Favela. Eu quero comprar uma t-shirt. Porque eu achei muito, muito da hora. Só que, cara, é muito caro. É o mesmo preço de, tipo, sei lá, uma camiseta da Lacoste. No Brasil, Lacoste é muito ostentação. Aqui as pessoas já compram e usam com uma pegada mais séria. Mas, tipo, sou do business, mais ou menos. Sou do, né, do escritório, essas coisas. Enfim, saiu agora, tipo, várias modinhas. Principalmente o do Labubu e essas coisas assim. Eu fiquei olhando, eu falei, cara, eu preciso comprar um Labubu. Só que eu pensei comigo mesmo, gente, será que eu preciso realmente de um boneco de pelúcia que fica, né, pendurado na minha bolsa? Será?
Eu ainda tô pensando se eu preciso ou não desse Labubu. Inclusive, eu tô falando, tipo, de se eu preciso ou não das coisas, e olha esse óculos. Cara, tá todo mundo usando essa modelagem de óculos. E eu falei, por que não, né? Porque eu sou Maria vai com as outras. E tem algumas coisas, tipo, eu sou bem chata pra gostar de alguma coisa. Sou bem chata pra gostar mesmo de alguma coisa. Mas quando eu gosto, tipo, eu vejo e acho bonito, eu falo, não, eu preciso. Eu preciso fazer a mesma coisa. E aí, cá estou eu, numa trend aí, né? Num hype do oclinho de vovozinha senhora. Ele não tem grau, é só pra dar um charme mesmo. Mas ele tem proteção UV. E aí eu falei, por que não, né? Nessa loja que eu trabalho, eu tenho 40% de desconto em todas as marcas e tenho 30% de desconto na Nike. E aí, como eu tô trabalhando lá quase todos os dias, né? Tipo, 5 dias na semana. E eu passo muito tempo lá, muito tempo olhando o que tem, o que não tem. Eu fico pensando assim comigo mesmo. Ai, caraca, esse daqui daria com aquilo ali. E se eu comprar essas coisas, sabe? E o lado consumista, ele realmente aparece. E aparece bastante, porque você pensa, todas as vezes que eu vejo uma peça, por exemplo, essa peça tá custando, sei lá, 120. E aí eu tenho 40% de desconto, é o menos 40, dá 70 e alguns quebrados. Aí eu penso, caraca, essa bolsa tá muito no precinho, né? Se era 100, 130, aí menos 40% deu 70 e uns quebrados, tá muito em conta, vou comprar. Porém que não. Eu percebi que eu tava muito consumista nos anos atrás. Muito, muito consumista. Eu comprava tudo e falava, eu vou testar isso, eu vou testar aquilo, eu vou testar não sei o que lá das quantas. Só que eu vi que meu armário, meu guarda-roupa, no final das contas, estava simplesmente lotado, cheio de coisa, e eu não usava nem metade. Sinceramente, eu não usava. E aí, o que que eu fiz? Ano passado, esse ano, assim, eu deixei tipo, um tempo assim reservado para poder usar algumas peças e ver se eu conseguia. Tipo, as peças que estavam paradas, eu tentava usar e encaixar. Se não dava certo, eu pegava e botava dentro de um saco preto. Porque aqui na Suíça a gente doa bastante roupa e tem pontos específicos que tem como se fosse um container que você pega, põe a roupa dentro do saco, você amarra direitinho e põe lá, obviamente. São roupas limpas e usáveis, né? Porque você não vai doar roupas que estão rasgadas ou que não dá mais para ser usadas. E é isso, aí você doa lá e pronto. De graça, não precisa pagar nada pra se desfazer. E as outras roupas que eu achei que seriam a cara das minhas amigas, eu separei, tipo, sempre tô assim falando, eu tenho isso, tenho aquilo, eu acho que seria a tua cara, prova, se dá, dá, se não dá, eu dou também. Mas enfim. E aí eu separei esse tempinho pra poder ver o que eu usava e o que eu não usava. E eu entrei na conclusão, assim, de que eu não usava nem 80% do meu guarda-roupa. E, cara, eu tirei muita coisa, mas muita, 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 muita coisa. Eu tinha, tipo, sei lá, uma gaveta cheia de camisetas. Assim, estourando. Eu acho que eu tenho umas 7 camisetas no máximo. Eu tirei bastante coisa. Principalmente coisas da Shein, que eu simplesmente estava comprando bastante nos anos atrás. Coisas que não faziam mais sentido, enfim. Eu fiz a limpa e agora eu tô tentando encontrar o meu estilo. Cara, eu vou fazer 30 anos. Se vocês não me conhecem, prazer. Eu vou fazer 30 anos com essa cara. E, pra ser bem sincera com vocês, eu ainda não consegui encontrar meu estilo. Eu não consegui encontrar meu estilo. É isso. Eu não sei. É muito complicado falar sobre isso ou até pensar sobre esse assunto de roupa e estilo. Porque, cara, eu não sei como, como, como prosseguir no final das contas. Eu tava me vestindo bem desarrumada. Tipo, há muitos anos atrás. Eu me vestia super desarrumada. Não ligava.
Aí depois eu passei a ligar. E aí entrou a moda da alfaiateria. E aí eu adquiri, né, algumas calças, algumas peças. Não foram tantas, confesso, mas já que esse tecido da alfaiateria ele é mais leve e tipo não é tão pesado, mas também não parece ser tão barato. É tipo naquele meio termo. E aí dá pra usar meio que no outono. No inverno não dá pra usar tanto, a não ser que seja short, mas porque abafa bastante. Mas dá pra usar no verão, enfim. Com uma camisetinha básica e fechou. O que eu adquiri mais? Acho que foi só esse. Realmente, foi só esse o estilo que eu adquiri. Só que aí eu queria alguma coisa mais simples, mais confortável, mais, enfim, maleável. Não uma coisa tão séria. E aí eu comecei a usar bastante, muita calça, principalmente no inverno. Muita calça de tecido. Sabe aqueles moletões? Não calça de moletom, mas tipo aquele tecido moletom, sabe? Que é mais fresquinho, mais maleável e não tão sério. E, enfim, aí eu tenho agora, acho que umas 4 ou 5 calças de alfaiateria. Desse tecido mais fininho eu tenho algumas calças. Eu não sei se eu tenho. Eu tenho bastante, mas são várias calças diferentes, assim, modelos diferentes, cores diferentes, enfim. E, enfim, sempre tentando achar o meu estilo, no final das contas, né? Porque isso é uma coisa muito esquisita, muito difícil. E agora que eu tenho menos roupa no meu guarda-roupa, eu consigo ver e consigo pensar, caraca, isso daqui cabe com isso daqui vai com aquilo, isso daqui casa com aquilo, pra poder realmente montar. E aí, sabe o que é mais engraçado? É que eu penso assim, aí eu falo, amanhã eu vou pro trabalho, não sei, acho que eu vou mais largadona. Aí eu pego, sei lá, uma bermuda, pego uma camiseta. Aí no outro dia de manhã eu chego, né, e vou botar a roupa, e aí eu falo, caraca, que combinação foi essa que eu pensei ontem? Na minha cabeça dava certo, só que não tá dando muito certo. Inclusive, hoje era pra ir com a bermuda e com a camiseta azul. Uma baby t-shirt. Só que não combinou muito não, porque ela é de cintura baixa e a camiseta é mais curtinha. É realmente uma baby. E aí eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Vai tá calor, então eu vou botar um short biker. Vou botar uma calça por cima, porque eu fui cedo, né? E tava um pouquinho friozinho. Vou botar uma calça por cima, uma calça com tecido de ciclista. Vou botar uma blusa e vou botar um casaco por cima, vamos embora. Se eu sentir calor, eu tiro meu casaco, fico com a camiseta. E se eu sentir calor nas pernas, eu tiro minha calça e fico com short bike. Só que eu não pensei que a camiseta que eu tava usando era muito curta e o short bike também era muito curto. Eu falei, não, não vou tirar. Aí eu só tirei meu casaco de cima e fiquei com uma calça. Só que eu confesso pra vocês que eu fiquei morrendo de calor. Mas enfim, tem algumas peças, algumas coisas, algumas combinações, no geral, que eu penso que vai dar certo. Só que realmente não dá. Infelizmente, não dá. É bizarro. Mas enfim. É... Eu tenho que ficar realmente me policiando, né? Pra não ficar comprando coisas. Eu dei uma travada agora. Fui ver aqui no papel. Eu tenho que realmente ficar me policiando pra não comprar muita coisa. E principalmente agora que eu trabalho nessa loja, né? Que eu tenho 40% de desconto. Eu tenho que ficar me policiando. Eu tenho feito uma coisa, assim, que eu até... Tenho feito, não, eu fiz, né? No final das contas, uma coisa que eu pensei que eu não ia fazer na minha vida. Eu comecei e deletei o TikTok. Aí eu passei, eu acho que alguns meses sem TikTok. Aí depois eu falei, cara, mesmo eu sem TikTok, eu continuo com muitas horas no telefone. Eu não usava o Instagram, não ficava rolando a timeline no meu Instagram. Quando eu deletei o TikTok, eu comecei a passar muito tempo no Instagram. Eu falei, cara, eu tenho que deletar. Não deletar a conta, porque eu gosto de postar foto lá, porque depois eu vejo e falo, cara, que esse momento foi tudo pra mim. Só que aí eu deletei do meu telefone.
E eu já. Vai fazer uma semana mais ou menos que eu tô sem rede. E, cara, eu tô assim, ó, surtando, hein? Mentira, não tô não. Mas enfim, eu passava muito tempo e agora eu tô realmente assim, cara. E nessas redes sociais a gente se compara muito, porque sempre tem aquelas trends, aquelas cenas todas de pessoas mostrando o que elas compraram, o que elas estão vestindo, o que elas vão usar, enfim, compras, 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 consumismo, consumismo, consumismo. E aí acaba que você se inspira, né? E você, caraca, eu quero essa peça faz muito sentido. E no final das contas não faz. Eu me comparava muito, principalmente é, em questão de estilo e principalmente em questão de aparência. Eu achava que eu tinha que ter o cabelo liso, inclusive, né? Grande, cheio. Só que meu cabelo não é assim, não tem como. Não tem como. E aí entra no outro ponto aqui, que eu tô, acho que 99%, não, 99% não, vamos falar 90% do tempo de cabelo assim, boi lambeu. Aí eu fiz uma trança aqui, porque o que é que acontece? Eu tô passando pela transição pela milésima vez. Assim. Todas as outras vezes eu desisti. E nessa vez eu tô quase desistindo. Só que o verão tá chegando, cara. O verão tá chegando e o verão aqui é quente. O verão é muito quente na Suíça. E aí o que que acontece? Se eu voltar da chapinha e quando meu produto, o produto, né, a química, não é química, mas enfim, vou chamar de química, a química começa a sair do meu cabelo, ele vai começar a inchar. Eu tive uns acontecimentos assim não muito agradáveis, que foi, acho que da última vez que eu saí com as minhas amigas, eu dei chapinha no meu cabelo. Eu falei, cara, eu vou dar chapinha no meu cabelo. Eu fui com uma saia curta, né? Com uma camiseta, uma bota. Acho que foi uma bota que eu fui. Eu acho que foi uma bota. Só que o lugar tava muito quente. Tipo, o lugar que a gente tava muito, muito quente. E, cara, eu comecei a suar. Porque você tá se divertindo, tá dançando, tá falando, tá conversando, tem muita gente ao seu redor. E aí você começa a suar. E o que que aconteceu? Meu cabelo, a raiz principalmente, que é a que tá com menos produto, ou que meio que já cresceu um pouquinho e tá saindo assim, sabe? Tá cacheando. Ela inchou de uma maneira que vocês não estão entendendo. Ela inchou bastante. E aí meio que eu fiquei com o capacete assim, com o cabelo inchado e o resto liso. Eu falei, cara, não, não é possível. Não é possível que eu vou passar por essa humilhação, não. E aí pronto. Aí eu falei, não, já chega. Eu vou ficar assim, com penteado de boi lambeu até ele crescer e ficar num tamanho legal que eu consigo usar ele cacheado. Até consigo já usar. Eita! Até consigo já usar cacheado. Deu uma trava-língua agora. Mas eu tenho que sempre prender a parte da frente pra parte de trás, sabe? Porque na parte da frente foi o que mais sofreu com a química. Aí tá meio que até aqui, o meu olho tá cacheado. Aí o resto da frente tá liso ainda. E eu sou muito cagona pra poder fazer um corte assim. Na real, eu nem sei como é que meu cabelo é cacheado. Se ele é muito volumoso, se ele é cheio, se ele é definido, se ele não é, se ele é um cacho mais aberto, se ele é um cacho mais fechado. Não faço a mínima ideia. Vamos descobrir daqui a algum tempo. Daqui a bastante tempo. A não ser que eu desista, né? E espero não desistir dessa vez. Mas enfim, eu tô tentando realmente encontrar o meu estilo. Inclusive, meu estilo de maquiagem, meu estilo de cabelo, meu estilo de roupa. E meu estilo de tênis. Meu estilo de tênis, pra você ter noção. Cara, eu fiz ali pra até nos tênis, eu dei bastante tênis pra minha irmã. E acabou que eu fiquei com quase nenhum tênis. E aí eu tô meio que fuçando assim. Eu tô usando bastante, scrollando, né? Bastante o Pinterest. E eu tô vendo, assim, quais são os tênis novos, qual é a tendência e tal. Realmente pra me inspirar. Eu não quero simplesmente comprar porque é tendência. Eu quero comprar porque eu achei bonito e confortável, primeiro de tudo. Se eu achar o tênis feio, eu não vou comprar. Mas, enfim. E eu já tô com 2 tênis em mente. Esse saiu agora a trend, né? O momento é o tênis da New Balance, é o de corrida. E, cara, eu me rendi. E esse tênis já sai andando sozinho.
Já saio andando sozinha, porque eu uso pra tudo, pra tudo. Eu uso pra treinar, eu uso pra ir pra trabalhar, eu uso pra sair. E é muito confortável. Eu nunca tive um tênis tão confortável. Na real, eu tive um da Puma. Eu tive. Só que eu não sei o que aconteceu. Eu acho que meu pé cresceu, eu não sei. Que começa a me incomodar assim, mais na frente, sabe? Os dedos. Enfim. Geralmente eu usava 39 e agora eu tô usando 40. Aí eu tô comprando mais largo, mais folgado, pra poder eu ficar tranquila, assim, ficar confortável, cara, muito confortável. Aí eu tô me olhando assim, eu ia falar mirando. Eu realmente tô mirando num da Nike de corrida também, que o símbolo da Nike é vermelho. Só que eu tô vendo se eu preciso mesmo, porque eu já tenho esse da New Balance de corrida. Será que eu preciso de um segundo de corrida? Não sei, eu já reservei ele na loja que eu trabalho umas 3 vezes. Eu falei, não, agora vai, agora vai, agora vai. E não comprei. Inclusive, hoje era pra eu comprar, só que eu botei no lugar e falei, não, não preciso. Eu já tenho esse tênis aqui que é confortável. Só que ele tá me dando um pouco de chulé, porque eu tô usando bastante ele. Mas enfim, aí eu vou pensar ainda se eu quero. Se eu quero não, se eu preciso. Querer eu quero. Precisar, não sei muito bem. E tem outro tênis também. Um que eu tinha era o AF1 da Nike, que é aquele básico branco, né? E cara, eu usei ele tanto na minha vida. Eu comprei há anos atrás, muitos anos atrás, não muitos anos, mas vai, bastante tempinho. E aí eu usava ele já saía quase correndo do tênis da Nike. E eu falei, caraca, ele já tava começando a abrir sabe quando o estofado de dentro começa a sair e aí as coisas que tem dentro do tênis começam a aparecer e começa a meio que forçar seu pé. Aí eu falei, cara, eu vou ter que jogar esse tênis. Só que ele era meu apego. Vocês sabem, vocês querem saber dessa história? Eu não sei, mas eu vou contar. Eu lembro que quando eu estudava, eu não trabalhava, não tinha dinheiro. Era a moda desse tênis, era muita moda. E aí, uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu comecei a trabalhar, começar a ganhar o meu próprio salário, eu peguei e comprei. Eu acho que eu paguei 130 ou 140. Foi muito caro. Mas eu acho que eu comprei na Zalando, então eu tinha um 20% de desconto. Tinha ganhado cupom de aniversário, alguma coisa assim, de 20% ou 30% de desconto. E aí, o que que eu fiz? Eu comprei esse tênis e, cara, eu usei por anos e anos e anos aquele tênis. Já tava encardido. E aí eu tinha que me desfazer. Esse ano eu falei, não, desse ano eu não passo, porque ele já tava rasgando, né? E aí eu fui pro Brasil e, cara, eu lavei o tênis e levei. E eu usei ele muito no Brasil. Quando eu voltei pra casa, eu olhei pro bichinho, o bichinho me olhou e ele falou assim: eu preciso ir, gata. Eu falei: eu sei, gata. Você precisa ir. E aí eu peguei e botei ele no lixo, rapaz. Mas eu botei com a dor no coração, porque, cara, eu comprei com meu dinheiro suadinho. Vou ser sincera pra vocês. Queria porque era moda e todo mundo tava usando, obviamente. Mas no final das contas ele foi o melhor tênis assim que eu tive em toda a minha vida. E aí eu tô vendo outros modelos, não o Air Force One. Eu tô vendo o mais simples, o Slow, alguma coisa assim, não sei como chama. Mas é que ele não é tão alto e não é dessa edição, é a edição mais passada, só porque eu gosto do modelo. O modelo é, tipo, perfeito, é confortável. E essa edição mais simples, assim, é bonita também, sabe? E aí eu, caraca, preciso. Talvez precise, porque acho que agora eu não tenho nenhum tênis da Nike, que o meu favorito foi pro Beleléu, né? Joguei fora. Mas, enfim. E aí eu tô me perguntando, será que eu compro ou não? Porque o verão tá chegando, tá batendo na porta aqui já. E é muito quente ficar andando de tênis. Eu queria comprar uma sandália. Uma sandália que dê pra usar. Eu não queria Havaianas, porque Havaianas. Inclusive, eu acho que eu tenho Havaianas laranja. Mas eu não queria Havaianas, eu queria alguma coisa mais confortável e mais. Que não parecesse que eu estou, sabe, de sandália na rua. Tipo, de sandália trabalhando, que parece uma coisa mais arrumada. E aí eu vi uma marca, cara, que é. Eu acho que vocês não gostam desse tipo de marca. Eu nem sei como que chama. Braskers.
Braskers. Não, não é Braskers, não. É mais ou menos nesse intuito aí, nessa linha, assim. Mas é aquela sandália, tipo, meio que de vó, sabe? Que, tipo, a sola, ela em si é de couro. E a sola, tem uma sola, aí tem como se fosse duas tiras, assim, em cima. Uma na frente e outra atrás. É realmente sandália de vó. E meu namorado, ele falou que é muito confortável. Inclusive, ele tem duas. Ele tem uma preta e tem uma marrom. E, cara, ele usa muito. Ele usa muito. Que isso, Kilby? Cachorro latindo do nada. Mas enfim, ele usa muito. Ele falou, cara, compra essa, é muito confortável. Porque a única sandália que eu tenho, tipo, realmente confortável, é a Crocs. E eu não queria usar ela fora de casa, porque eu tenho um apego emocional a ela. Mas enfim, tudo isso para resumir e para contar para vocês que eu não tenho um estilo. Tô tentando achar meu estilo. E cara, eu consegui finalmente, depois de anos tentando, tentando e errando, eu consegui finalmente encontrar uma base e um corretivo. Com o tom da minha pele, não com o tom exato da minha pele, porque isso é impossível. Mas com um tom muito próximo. Eu falei, cara, finalmente eu consegui. Finalmente eu consegui. É sério. E eu fiquei muito feliz. E agora eu tô, tipo, super usando. Obviamente, tô usando pouco, né? Quando eu saio, tipo, pra lugares mais específicos, sei lá, vou pra um bar, vou pra uma festa, vou fazer coisas aleatórias, eu carrego mais um pouco na base, no corretivo, enfim. Mas quando vou trabalhar, eu passo meio que um pouquinho da outra base que eu tenho ainda, que tá quase acabando. E passo meu corretivo por cima e pronto. Porque a base é cara e o corretivo também é caro. E aí eu tô tentando economizar, mas eu tenho que usar, terminar ela, os dois, no caso a base e o corretivo que eu comprei em 12 meses. Vocês se atentam para quando que o produto vai vencer? Porque geralmente quando você compra um produto, geralmente quando você vira atrás dele, tem sempre os meses. Vocês se atentam a isso? Eu percebi que eu não me atentava, não. Cara, eu fiz uma limpo também. Deixa eu contar pra vocês, eu fiz uma limpo na minha maquiagem. Eu tenho uma bolsita assim agora de maquiagem, com todas as minhas maquiagens dentro, cara. É um pouco triste, mas eu, falando pra vocês, eu tô realmente feliz, porque eu consegui deixar de ser tão consumista. O ano passado e esse ano eu tô tipo. A banda voou, não quero nem saber. Se tem alguma coisa que eu preciso, eu compro, mas se tem alguma coisa que eu quero, eu espero o que eu tenho em casa acabar pra poder comprar. E eu tô feliz. E aí eu tenho só uma bolsinha, assim, pequenininha de maquiagens, enfim. E vocês se atentam aos meses, porque eu não me atentava, não. Eu tinha muito produto mesmo. Eu justo saí jogando fora, joguei. Até que restou só uma bolsinha. E aí eu vi, né, que na base são 12 meses e no corretivo são 12 também. E aí, pronto. Aí eu vou usar. Protetor solar também, passo, né? Tô usando um agora, que são 16 meses. Eu acho que eu comprei ele há menos de 3 meses, mas ainda tô usando todo dia. Ó. Vamos usar os produtos para poder valer a pena o dinheiro eu gasto naquelas cenas, sabe? Eu tô assim, nesse estilo louco de transições de roupa, de cabelo, de tênis, de consumismo, maquiagem. Compro, não compro? Vamos pensar. E vamos descobrir juntos se eu vou comprar o tênis que eu tô afim, né? Que é os dois da Nike, inclusive. Os dois da Nike. Vamos ver se também eu consigo parar de querer alisar meu cabelo. Vamos ver se eu consigo. Eu vou deixar ele cacheado assim de uma vez por todas. Deixar todo, né? Vamos ver se eu consigo passar por essa transição. Mas eu fico assim, ó, meio ardendo, com a mão na cabeça, falando, cara, eu preciso alisar esse cabelo. Porque no final das contas é bem mais fácil, né? Você tá com o cabelo liso e já tá pronto. Mas sabe o que eu me toquei? Que não era realmente assim, sabe?
Eu lembro que quando eu tinha cabelo liso com química e tal, eu lavava ele menos, porque ele tava liso, eu pensava, ele tá parecendo visivelmente bom, sabe? E aí quando eu via fotos ou vídeos ou coisas assim, filmagens, ou fotos que alguém tirava e me mostrava, eu, caraca, meu cabelo tava tão oleoso. Eu demorava mais pra poder lavar. E agora, com ele cacheando assim, eu lavo ele quase todos os dias. Inclusive, tem que já lavar, porque o gel que eu passei hoje, ó, já tá fazendo bolinhas brancas. Sabe quando você passa bastante gel e fica duro? Aí eu fico me perguntando, será que ele tá fazendo bolinha branca? Porque das duas, uma. Já passou da validade. Ou porque é o gel. Tipo, o produto que não é bom, porque foi barato. Das duas, uma. Não sei. Mas eu vou usar. Quero saber, não. Ficou com coisinha branca até aqui. Quando eu passo aqui embaixo. Ficou coisinha branca, lavo o cabelo, pronto, tirou. Passa uma mão assim com água, saiu. Lavo o cabelo de noite quando chegar em casa. Não tem estresse, não. Tô tentando usar todos os produtos pra poder comprar outros e ir testando outros, né? Só quando aquele acabar. Mas enfim, vocês são consumistas? Vocês já passaram dessa fase também, que nem eu? Me conta aí. Porque eu tô assim nessa loucura. E esse foi o tema de hoje, gente. Uma conversa, basicamente. Eu tive a ajudar aqui com papel. Enquanto eu tava conversando aqui com vocês, eu tava lendo uns parágrafos que eu escrevi, assim, só pra vir de novo as ideias que eu tive. E eu tive essa ideia, tipo, eu tava pensando sobre isso, sobre consumismo, que eu tava realmente pensando hoje. Será que eu compro ou não compro? Enfim. Não sei se vou comprar ou não, mas se eu comprar, eu prometo que eu venho aqui pra falar pra vocês e pra mostrar se realmente o produto não, né? O consumismo conseguiu voltar pra minha cabeça. E seguimos, e sem redes sociais. Sabe uma coisa que eu achei esquisito? Uma coisa que eu achei estranha, que agora eu falei de redes sociais, lembrei, que agora só dá pra marcar coisas no Instagram. Por exemplo, eu tenho minha unha pra fazer há muito tempo, e aí eu tenho que falar com a menina pelo Instagram. Eu tenho que arrumar um jeito, pegar o número dela. Eu entrei ontem no Instagram, depois de, sei lá, uma semana, pelo computador, pra ver, né? Pra mandar mensagem pra ela. E aí eu acho que eu preciso pegar o número dela pra mandar um WhatsApp. Acho que eu vou fazer isso. E aí? Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Espero que esse microfone tenha feito o serviço dele, porque eu não tô nem a fim de me desfazer dele e comprar um novo. E é isso, eu acho que no final das contas eu vou acabar vendendo minhas câmeras. Vamos ver se eu faço o vlog. Se eu não fizer e deixar elas mais paradas do que elas já estão, aí eu vou vender. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo na bunda de vocês e até o próximo episódio do podcast. Tchau!